Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa jornada rumo ao diagnóstico. Esse é o aquecimento. Então, para quem não sabe, estamos com lives diárias. São lives todos os dias, essa semana e semana que vem, porque é o aquecimento rumo ao diagnóstico. Eu e o Omar vamos trazer pontos e informações muito que a gente entende, né, como relevantes durante esse processo diagnóstico. E deixa eu avisar o Omar aqui que a gente já está na live. E como eu digo, o diagnóstico é a competência médica mais importante. É a partir do diagnóstico que a gente chega e define a nossa conduta, a partir do diagnóstico que a gente define a terapêutica, quais exames vamos solicitar, a gente conversa sobre o prognóstico e a pele pode ser sua aliada nesse processo, né? E como é que a gente faz? Como é que a gente faz para chegar no diagnóstico correto? Como é que a gente faz para chegar no diagnóstico? Vou até fazer uma pausa porque o Luiz Quevedo Filho está na área e para quem não conhece, para passar a mensagem. O Omar já foi chamado. Agora eu estou ouvindo o Omar. Fala, Fábio. Você estava entrando, quem estava entrando na live aqui era o Luiz Quevedo Filho. Opa! E a gente está no rumo ao diagnóstico. E se a gente está no rumo ao diagnóstico, a gente não pode deixar de falar do Quevedo Pai, né? Porque o Quevedo Pai, eu acho que talvez tenha sido o cara que elaborou a escola diagnosticista do Rio de Janeiro. Eu não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que ele pegou o que os mestres tinham, ele deu uma pitada, deu uma elaborada e fez uma escola de professores com uma altíssima capacidade diagnóstica, em que o Alexandre Carlos Gripe, por exemplo, que foi quem eu tive contato, foi um dos alunos. Você concorda? Você acha que isso tem... É verdade. Eu convivi com o Quevedo um pouco no período meu lá da UF, né? É uma pessoa realmente com uma experiência única e várias pessoas bebem dessa fonte até hoje, né? Você citou o Gripe, é isso, professor é isso. Estrela. Estrela. Professor é isso, ele vai deixando para a próxima geração sua contribuição. E o que a gente está querendo fazer aqui em larga escala, porque isso era feito quase que artesanalmente, né? Na época desses professores que a gente está citando, Estrela, Quevedo, lá na UF, o Gripe e tal. Hoje a gente tem condição de fazer, essa é a vantagem da gente estar aqui, né, no PL Digital, em larga escala. Então, não precisa ser aquela coisa mais quase que artesanal, que você pegava um aluno pela mão, e aí ele, 20 anos depois, ele está aqui, como a gente está, né, rendendo as homenagens merecidas a essas grandes figuras. A gente pode fazer isso aí agora em larga escala, numa escala quase industrial. Eu fiz um convite, inclusive, hein? Fiz um convite para o Quevedo para a gente gravar um podcast com o Quevedo Pai. Eu acho que ele tem um pouco de tecnofobia. Aí quando a gente faz o convite, ele... Vamos ver se o Quevedinho está aí nos ouvindo, se ele pode intermediar. Tá aí, né? Quevedinho? Tá aí, agora ao vivo o convite, hein? Não dá mais para negar. Se negar, tá negando publicamente. São dois queridos, são dois profissionais de altíssima qualidade. O filho também é dermatologista, para quem não conhece, e é um excepcional dermatologista também, Omar. O tema de hoje, a gente já vai falar. A gente está no aquecimento rumo ao diagnóstico. Não custa nada lembrar do que se trata o rumo ao diagnóstico. Lembra pra gente aqui rapidinho, em 1 minuto? Então, rumo ao diagnóstico vai ser essa trajetória do... Estou com irritação no olho, não estou não. Deve ser alguma coisa que eu cocei o olho. Vai ser essa aceleração, esse turbo que nós vamos fazer de agora até o dia 31. No dia 31 nós vamos ter a apresentação formal da nossa nova proposta do PL Digital, chamada Dermato Expert. Muita gente já entrou no grupo, nós já estamos desde a primeira live de ontem, né? Começou ontem, na hora do almoço, hoje é a terceira, vai fazer 2 por dia. Nós já estamos com mais de 1.000 pessoas no grupo, esperando para ouvir as novidades. Se você tem interesse, clica agora no Linktree do PL Digital ou no meu, tá lá na minha bio, no Omar Lupe, aí você já entra direto, né? E aí você não vai perder nada desse aquecimento rumo ao diagnóstico. O que a gente vai estar trazendo para vocês? O making off da coisa. O que faz
o dermatologista ser capaz de identificar com 2 perguntas e identificando 2 lesões clínicas fundamentais e 2 acessórias, o diagnóstico com grau assertivo de 95%. Isso baseado na nossa experiência como professor, como profissional, trazendo um pouco dessa escola de diagnóstico que o Fábio estava se referindo, né? E que sempre foi muito forte aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, né? Nós temos grandes dermatologistas aqui. E o mais interessante, a gente consegue 2 coisas, né? A gente consegue fazer isso em escala industrial, em escala maior, online, então isso pode beneficiar dermatologistas e clínicos e médicos de todo o Brasil. Então não é mais aquela coisa como era, né? Era assim nos anos 50, 60, 70, 80, 90 do século passado e esse ano. Você pegava pela mão, aí você tinha aquele aluno. Eu mesmo falei isso aí várias vezes, Fábio, caramba, esse cara aqui é muito bom, olha, um aluno com essa qualidade aí de diagnóstico, você vai ver um em cada década, então isso acabou. Por quê? Porque era uma coisa de um clash of titans, né? De juntar a tua vontade de ensinar da gente com uma pessoa disposta a aprender, com a cabeça boa para aprender. Agora, isso está amplificado num nível muito maior. Por quê? Porque a gente está podendo, a gente continua com a mesma bela e boa vontade de ensinar, mas a gente pode ter acesso a muito mais alunos online em todos os lugares do Brasil e também da América Latina, porque a gente tem... Acabou de entrar um colega boliviano, mano. Então, exatamente. Que o que está sendo dito é o que está acontecendo. O que está sendo dito então, não é uma aspiração. Isso é a primeira coisa, a gente consegue fazer em larga escala. A segunda coisa, a gente está trazendo a experiência que o Pérez Digital plantou nesses 3 anos, né? Então, nesses 3 anos, a gente viu, testou na prática o que funcionava, o que não funcionava. Então quer dizer que tudo que vocês fizeram no Pérez Digital nos últimos meses, últimos anos, foi sucesso e vocês estão... Não, a gente errou e acertou. A gente está revisitando, né? Acertou, acho que muito mais do que errou, quem está aqui com a gente sabe disso. Mas teve também coisas que não funcionavam como exatamente a gente imaginava. Então, a gente reviu, refez, repensou, reanalisou, como é que é o termo que você gosta? Tem um aí que você gosta aí. O ressignificar. Ressignificou, e aí agora a gente está trazendo essa proposta madura para vocês. Então esse é o rumo ao diagnóstico, a gente está no aquecimento dele e vai ser muito legal essa jornada. Olha o Quevedo Filho aqui, obrigado pela lembrança, mas tem muita gente fera por aí. E hoje eu estou aqui aprendendo com vocês que são excepcionais. Muito obrigado, Quevedo. A gente, na verdade, faz É o que a gente fala, né? A semiologia tem mais de 350 anos. Ela começou lá com Robert Whelan, na Inglaterra, I. Bates, logo depois ele deu uma elaborada, ou seja, ele elaborou o que o Whelan começou, aí a gente juntou a escola inglesa com a escola francesa, aí veio o pragmatismo americano junto com a descritismo europeu, e aí a gente foi meio que construindo, e a dermatologia brasileira ela pegou esses 2 lados, entendeu? Acho que esse foi uma combinação interessante, porque enquanto paralelamente alguns colegas iam para a Europa e traziam informações de lá, muitos, por facilidade, iam para os Estados Unidos, e a gente, durante um momento, a gente conseguiu integrar bem essa questão técnica, semiológica, e a dermatologia brasileira, eu tenho certeza que é uma dermatologia com identidade, do ponto de vista de classificação, do ponto de vista de interpretação, e eu considero a nossa dermatologia muito, muito boa do ponto de vista diagnóstico. E a gente não pode perder isso não, Omar. E a gente está falando de dermatologia para dermatologista, a gente está falando de semiologia dermatológica aqui, né? É um aspecto da dermatologia pro diagnóstico. Os meus professores, né, eu sempre comento isso, não todos, mas muitos deles tiveram treinamento na França, né? Muitos foram para Paris e tal, era assim que funcionava até os anos 50, 60, 70, e depois foi mudando. Eu mesmo fiz um treinamento no exterior, fiquei quase 2 anos nos Estados Unidos, então eu acho que é isso, você falou muito bem, a gente junta um pouco do melhor que tem na escola americana, que bebe lá na água da escola da Prússia, da Áustria, Viena, a grande escola de Viena, né, que trouxe tanto para a dermatologia, e a escola do outro lado, mais latina, francesa, mais de diagnóstico, de morfologia, né? A gente acho que junta um pouco esses 2 mundos. Então, resumindo essa história, porque o pessoal aqui é novo, é animado, e acho que é legal a gente entender de onde a gente veio, mas eu acho que todo mundo aqui está querendo saber para onde nós vamos. E onde é que nós vamos? Nós vamos agora nesse novo momento com o ensino online que democratiza o conhecimento. Não é mais aquela coisa pontual, pequena escala.
que a gente forma muito poucos ali. Não, a gente pode fazer uma coisa maior de boa qualidade. E isso é de benefício, pessoal, não só para o dermatologista, é para o médico, para o clínico, porque, como a gente já tem comentado, né, das especialidades clínicas, aquela que, entre os top 10 doenças mais frequentes, bota aí os top 5, é a dermatologia, entendeu? Porque a gente vê aí como tem doenças prevalentes e comuns e que você tem que saber tratar e tem que saber diagnosticar. Para tratar bem, tem que saber diagnosticar. É para isso que a gente está aí. Essa é a nossa proposta do rumo ao diagnóstico. Eu queria pegar um título certinho, mas saiu agora no JAD de janeiro, e aí eles compararam a inteligência artificial para o diagnóstico das doenças de pele junto com avaliação de várias pessoas. Aí eles deram um nome para isso, como se fosse uma inteligência humana coletiva versus a inteligência artificial. Quem que se saiu melhor para o diagnóstico das doenças de pele? Olha, eu não sei exatamente esse artigo, né? Eu sei dos artigos Eu também não li, não. É só o título, Vou ver. Depois eu acho bonitinho. Esse especificamente eu não sei, mas tem artigos que já foram publicados, que pegaram 5 dermatologistas americanos board certified, né? Quer dizer, tem título especialista, botaram lá para rever lesões de melanoma e viram quem é que acertava mais, se eram os 5 dermatologistas juntos ou se era inteligência artificial. E nesse estudo, pessoalmente, que eu vi, a inteligência artificial acertou mais do que os dermatologistas, né? Mostrando que existe um algoritmo aí que a máquina aprendeu. Se a máquina aprendeu, você pode aprender, porque existe aquela coisa da experiência e tudo mais, mas existe um making of. Então, se alguém foi capaz de ensinar a máquina a acertar, se não mais, mas a mesma coisa que dermatologistas experimentados, é porque tem um algoritmo, porque a máquina aprende a partir de um algoritmo. Esse algoritmo que a gente está disposto a mostrar para vocês como é que funciona e na prática, né? Beleza, depois a gente fala, mas nesse artigo em particular, eu queria trazer o outro aspecto, né? Que pessoas discutindo, pessoas conversando, a gente consegue chegar num consenso e chegar num diagnóstico bem interessante. Mas o ponto aqui é a pergunta, Marco. A pergunta que não quer calar. Hoje, existe a pergunta mais importante? Se a gente tivesse que escolher uma pergunta, qual seria a pergunta mais importante? Mas a gente não pode começar com o fim, né? A gente não pode começar trazendo o fim. A gente vai guardar isso, vamos deixar um pouco de expectativa. Quem realmente quiser saber se existe essa pergunta e qual é essa pergunta, uma vez se ela existe, fique mais um pouquinho com a gente, né? Eu queria trazer um aspecto da história no exame dermatológico, né? Porque, por exemplo, você é um especialista em dermatite atópica. E quando você vai lá nos critérios diagnósticos, né, de Haneke e sei lá quem, Hanifin-Rajka. Esse aí ele sabe tudo desse Hanifin-Rajka. E aí tem lá, um dos critérios maiores é uma pergunta, não é? É uma pergunta. O pessoal está dizendo que o teu áudio está muito mais baixo que o meu, por alguma razão, Fábio. Deixa eu ver se é a internet. Eu vou trocar de internet aqui, deve ser a internet, tá? Bom, enquanto o Fábio vocês estão aqui com a gente, vão seguindo, né? Então, ele está se para mim, sim, mas para mim não mudou nada, mas o Diego é que está dizendo que está abaixo do áudio. Ele está se referindo aos critérios de Hanifin-Rajka. Tá, depois disso melhorou. Desde 1980, define o diagnóstico clínico de dermatite atópica. Ele deu feedback aí? E aí Vamos tem seguir. Uma história, né? Você pergunta se tem história de atopia pessoal, se tem história de atopia na família. Mas agora isso é uma pergunta muito específica, né, Omar? É uma pergunta contextualizada. Você não vai fazer essa pergunta para todo mundo com lesão de pele. Você faz para todo mundo que tem lesão de pele, se perguntar a mesma coisa, ou você varia as perguntas de acordo com o contexto clínico, né? A pergunta ela varia de acordo com o contexto clínico. É parte da mágica, porque se fosse sempre a mesma pergunta, aí não tinha graça, né? Aí a gente não tinha dermato expert para ensinar para vocês. Era a mesma pergunta, você já ia aplicar. Essa live ia ter 2 minutos de duração também. Mas se a gente quiser resumir, tirando contextos específicos, como a Olha, está dizendo que o teu áudio está baixo e distante, que o meu tá bom. Quem está falando isso? Diego. Eu já te falei, cara, paga uma internet decente, porra. Paga Vou reclamar aqui com a Claro de Manaus, eu não posso fazer nada. Vou falar mais alto. Isso, vai falando mais alto aí.
Então, são 7 perguntas. A gente fez hoje um carrossel lá com as 7 principais perguntas da dermatologia e talvez uma delas seja mais importante. Eu vou dar uma citada aqui para você e aí você traz um exemplo, algum momento importante. Eu acho que uma pergunta clássica é: você já fez algum tratamento prévio para esse teu problema de pele? E se funcionou ou não funcionou? Acho que é uma pergunta escadinha aí, né? Essa acho que é uma pergunta clássica, geralmente a gente faz, não é isso? Faz uma pergunta que vai ser útil em diversas situações, vai dar a questão da periodicidade, né? Se aquela lesão ela é repetitiva, se ela tende a voltar, né? Por exemplo, é importante no herpes simples, por exemplo, é importante no eritema polimorfo, no eritema fixo, lesões que têm periodicidade de alguma maneira. Fundamental essa pergunta e pode ser realmente muito elucidativa em algumas situações. E quando o paciente fala, usei sim quadriderme, usei sim MUD, usei sim troque. Aí fica difícil, né? Porque vamos dar um exemplo. O paciente tem uma lesão, aí ele fala, doutor, eu já tive essa lesão, supondo que seja a mesma, e aí eu usei troque, usei quadriderme, melhorou e agora voltou. Às vezes acontece. O que você tira de informação daí, né? Muito pouco. Porque você não sabe o que fez melhorar. Qual dos componentes daquele determinado creme, daquela determinada pomada ou determinada loção fez com que o paciente melhorasse. E aí eu acho que essa é uma dica assim, super importante. Se vocês tiverem dúvida e acharem que precisam usar 2 substâncias, usa separado, usa em momentos diferentes, porque senão você não vai saber qual foi o componente que fez diferença na evolução daquela determinada pessoa. E aí eu posso até exemplificar, né? A pessoa trata certo um determinado impetigo, mas usa um período muito curto, não o suficiente para resolver. Aí o problema volta. Se você faz isso com um antimicrobiano, você já tem uma ideia, né, do direcionamento. Você tem um ponto para te ajudar. E você vê isso acontecer na tua clínica? Você vê paciente o tempo todo te procurando? O tempo todo. Eu falo com os residentes isso, que deveria ter a gente fica ensinando, por exemplo, escabiose, né, os sinais, onde é que acha, triângulo invertido, né, com a base no ombro e o vértice na área genital, e lesões escoriadas, e o caminho, né, o túnel que eventualmente a escabiose faz. Mas deveria, na verdade, a gente contar a verdade para o aluno, né, que tem a dermatologia pré- e pós-quadriderme, porque virtualmente todos os pacientes chegam para você já manipulados, né? Nenhum daqueles pacientes chega como o livro diz, ou praticamente nenhum, né? Então, a função do dermatologista, como clínico, é o que eu falo sempre, é um perito forense, né? Você é chamado na cena do crime. Tem um corpo estendido na rua e você é chamado para dizer se aquilo foi suicídio, foi bala perdida ou foi assalto. Como que você vai saber isso aí? Você vai saber pela posição do corpo, como é que a bala entrou, onde é que está o sangue e tal. Mas se a vovó, que mora em frente à cena do crime, fala que o corpo está incomodando ela muito, aí o porteiro puxa para cima da calçada, o outro porteiro vai lá e lava a calçada porque tem muito sangue, quando o pobre do perito forense chega, que somos nós, está tudo modificado. Então, quanto mais original tiver a cena do crime, melhor. E o que é o quadriderme? O quadriderme, gente, é você lavar a cena do crime, é você puxar o corpo para cima da calçada, jogar um jato de água, botar até um detergentezinho. Você perde muito dos dados, né? Mas você perde até certo ponto, Fábio, porque para um olho treinado, você já considera o efeito que o quadriderme, por exemplo, vai ter em cima da cena do crime. Então você já olha e fala, peraí, tudo bem, o corpo está mudado, está rodado de posição, mas eu imagino que onde é que ele estava? Ele estava aqui, entendeu? Então você consegue compensar um pouco esse efeito negativo. E para você que está achando que dermatologia é tudo igual e você passa o quadriderme e resolve, eu tenho mais notícias para te dizer. Você está mal informado. Esse paciente que você crê que curou, frequentemente não curou. Ele não só está procurando outro colega, como está falando mal de você. E você está dizendo para todo mundo que resolveu com o quadriderme. Por isso que a gente está propondo para você que venha o diagnóstico primeiro do que o tratamento. Então, para você que faz saúde da família, é pediatra, é clínico, gosta da especialidade e quer melhorar o seu grau de assertiva, essa é a oportunidade. Porque você não vai ficar mais nessa piadinha sem graça de quadriderme serve para tudo, entendeu? Ou se você não quer mais usar o quadriderme, está muito queimado, então o paciente já sabe, né, doutor? Olha só não me passa quadriderme não, que eu já vi isso aí. Aí você vai lá e passa por um substituto de segunda linha, um troque-N, que é a mesma coisa, né? Então, não vale esse troque de pomada, mude de creme, vamos seguir. Exatamente. Então,
dá para a gente fazer melhor. É aí que o pele digital pode te ajudar muito. Então, que tal? Sai da tua zona de conforto, para com isso, de achar que é tudo a mesma coisa, porque não é. A gente não tem um ganha outro vida. ponto, Omar. Tem um ponto do... Eu entendo, né? Que às vezes a pessoa quer ser... tipo, não, resolver logo, ver se diminui a jornada, né? O ciclo do paciente, de ir para vários lugares. O problema é que essa boa intenção, muitas vezes, vai popular o lugar errado. Você não leva o paciente para o lugar certo e aí você acaba contribuindo para aquele ditado popular clássico que eu não vou dizer aqui. Eu quero para a pergunta número 2, que é muito, muito usada, né? Quais são os fatores desencadeantes ou quais são os fatores que pioram o seu quadro? E em alguns contextos podem ser perguntas matadoras. Eu acho que clássico é: qual é o horário que coça mais? Aí o paciente responda: doutor, coça mais à noite. Então, essa é uma pergunta clássica com uma resposta clássica. Verdade. Só que nem sempre é igual no livro, né? Nem sempre chega assim, né? Nem sempre é igual ao livro, e existe o que os americanos chamam de false friends, os falsos amigos, né? Então, tem algumas perguntas que a gente faz, são clássicas, mas não necessariamente ajudam como a gente imagina. Por exemplo, a coisa da coceira noturna relacionada à escabiose. Mas a gente tem que considerar que durante o dia todo o seu sensório, visão, audição, gosto e tal, está voltado para o mundo exterior. E de noite você está centrado ali naquilo que está te incomodando mais, que é o prurido. Então a maior parte das dores, dos pruridos, pioram à noite. Então não basta só essa abordagem tão basal de perguntar: olha, que horas coça mais? Isso ajuda, mas às vezes essas perguntas podem ser false friends, falsos amigos. E o bom diagnosticista, aquele que tem experiência, ele vai além daquelas perguntas básicas iniciais e, novamente, eu volto a te dizer, Fábio, ele consegue botar um filtro aí, acrescentar uma camada extra, essa é a palavra, em que tem aquela pergunta que está lá no livro, mas tem aquele extrazinho a mais que você ganha de experiência e que você junta, né? Você junta o que o paciente está te dizendo com o que você está vendo. Eu acho que em muitos momentos... Eu até inverteria, né? Eu acho que é o que você está vendo com o que o paciente está te dizendo. Exatamente. Eu acho que, vocês sabem disso, muitos pacientes, é natural isso, sempre fazem relações erradas, desde eu estou com essa dor aqui porque passou uma lacraia, eu estou com essa lesão aqui na minha perna, mas com certeza foi uma raia que me picou dentro da água, foi uma aranha, o que a gente ouve de coisa de picada de aranha, eu acho que foi uma aranha, mas você viu a aranha? Não vi. A picada não tem nada a ver com picada de aranha, mas todo mundo acha que foi uma aranha que mordeu, né? Então... Inclusive, eu recebi recente no meu Instagram lá do professor Francesconi, que, por sinal, quem gosta de discutir caso clínico é um Instagram que eu só faço isso. Eu só coloco stories de caso clínico, e é muito bom. A gente fica discutindo. E aí me mandaram um que eu não compartilhei. Eu tinha sei lá... Não, eu compartilhei sim, foi aquele do Potó, a hipótese... daquelas várias bolinhas, a pessoa achou que fosse picada de aranha. Aí eu falei, não, tá na regra lá. Aranha não pica várias vezes, pica uma vez só. Exatamente. Ou quelicera, né? Se a gente quiser pegar uma terminologia. Então, olha só. Respostas do tipo, o que piora? Tudo. Então, olha só, cuidado com essa pergunta, dica aí para vocês, a pergunta do que causou, o que desencadeou, porque isso pode estar incutido uma pegadinha sem querer por parte do paciente, não é por mal, mas é simplesmente porque ele não tem a percepção mais adequada. É o que eu chamo de false friends, os falsos amigos, né? Que você acha que vão te ajudar e te afastam do diagnóstico. Isso a gente pode te ajudar bastante com o nosso método, que ele é bem no alvo, tá? Vai corrigir a trajetória, vai criar essa camada extra que faz com que a resposta do paciente mais te ajude do que te atrapalhe. Você meio que a gente tira um pouco dessa influência externa negativa e põe você no foco do que realmente você precisa saber para aquele caso em específico. Eu não estou dizendo que o que a pessoa diz não é importante, mas pode não ser importante para a lesão da pele, para a interpretação do caso. Não confundam as coisas. Se a pessoa diz, é importante sim. Mas vou te falar, não Fábio, necessariamente para o diagnóstico. A gente sabe que alergia alimentar é uma coisa que não dá, eu faço muita alergia também. Alergia alimentar é uma coisa de criança, a gente não vê isso no adulto. É muito raro, lesão por alergia alimentar. Todos os pacientes têm falta de ar, têm lesão de pele, todos eles falam que é alguma coisa que eles comeram.
Quando a gente sabe que isso é um false friend, ele está te empurrando para um lado que não é verdade. Foi a carne de porco, foi a carne remosa, foi a carne não sei o quê. Isso não acontece no adulto. A gente já sabe na prática. Então, essa é uma camada extra que a gente cria com a prática e que faz com que a informação do paciente seja depurada. Não é que ela não seja importante, mas ela tem que ser tratada pela experiência do médico que está avaliando. Aí vem a pergunta clássica, 3. Coça. Aí podemos até botar outros, né? Queima, dói. Mas eu acho que na dermatologia a pergunta mais feita é: coça? Isso. Essa é uma pergunta que você considera importante pro diagnóstico ou você considera importante para entender quem está na sua frente? Como é que é? Qual é o valor dessa pergunta hoje para você? Eu acho que é importante em muitas situações. Eu acho que ela vai ajudar. É uma pergunta importante. Eu diria que ela é mais importante na prática do que a anterior. A pergunta de o que desencadeou. O que desencadeou entra um pouco da percepção do paciente e pode não ser a melhor percepção. O prurido, a questão da coceira do prurido, ela é útil. Não em todas as situações, mas ela é uma coisa mais objetiva por parte do paciente. O que acontece com a questão do prurido? Novamente, a percepção da gente é influenciada pelo nosso cérebro, pela nossa experiência pessoal. Então, a gente sabe disso, né? Mulheres, por exemplo, são muito resistentes à dor, muito mais do que o homem. Mas o que tem dor a ver com prurido? Tudo. As fibras nervosas que transmitem dor, prurido, são muito parecidas, né? Não à toa, quando você está coçando, você bota o quê? Gelo, bota calor, você estimula outras fibras relacionadas à dor, né? Então, existe um certo grau de não pragmatismo nessa pergunta, mas eu acho ela mais importante no meu dia a dia do que você perguntar o que desencadeou essa lesão. Eu acho que o que desencadeou é mais importante você chegar a essa conclusão em cima do que você está examinando e do que você está vendo, e das perguntas que você faz. O prurido é uma pergunta mais direta, que eu acho que pode trazer bastante informação por parte do paciente. Lembrar, pessoal, que quando vocês perguntarem de prurido, vocês têm que adjetivar igual vocês fazem com dor. Então, são as 7 perguntas, né, que você faz para dor, né? Qual a intensidade, onde foi, irradia, características, tipo de melhora, dor, o que piora, tipos de prurido. Então, você tem que meio que qualificar. Agora, eu queria botar tipo uns alertas. Você não precisa perguntar se coça para saber se coça, na grande maioria das vezes, tá? Verdade. Então, a pergunta se coça serve até de balizador de confiabilidade de informação. Então, coça? Não, coça muito pouco. Aí você vê aquela pessoa toda arrancada. Eu falei, não está batendo. Esfoliada, uma esfoliação. E aí, passa muito tempo? Não, doutor. Eu nem percebo. Aí quando você vê, tá aquela lesão de pele, parece uma casca de tartaruga, de tão liquidificada. Então, isso serve de balizador. E existe um contexto em que a gente não consegue saber se realmente coça, que são as lesões muito agudas. Ou são as lesões que mudam muito rápido de lugar. Por exemplo, as urticárias. Então, urticária, se não tiver dermografismo, você não tem uma evidência clínica de que houve prurido ou tem prurido naquele local. Então, esse é um ponto que vale a pena. Então, o que a gente trouxe aqui? Você não falou dessas camadas de complexidade, desses filtros que a gente vai colocando? Quando a gente pergunta com todas essas considerações e ponderações, você sabe, por exemplo, o cara diz que coça. Aí você pergunta, como é que é esse teu prurido? Doutor, coça, mas parece que arde também, parece que está queimando um pouquinho, às vezes eu fico um pouco confuso. É diferente. Isso já é mais um estilo nociceptivo do que de pruriginoso. E aí você já vai pensando, sei lá, será que é um zóster? Será que é uma lesão neural? Será que é uma neuropatia periférica? São questões que têm que estar na cabeça do clínico, Omar. Do clínico, isso não é... E, assim, impressionantemente, essas informações, elas não vêm fáceis para a gente, né? Outra coisa, Fábio, as pessoas confundem prurido com o uso de antihistamínico como tratamento, né? E a gente sabe na prática que boa parte, né, mas, na verdade, a maioria dos pruridos não é histamina mediada. Então, para quem está aqui nos ouvindo e acha que, cara, é que nem aquela coisa, né?
Deu dor de cabeça, eu passo dipirona. Coceira, eu passo antihistamínico. Está na hora de mudar o seu conceito. Novamente, é o diagnóstico, gente, o ponto fundamental. E eu vou dizer que isso não é nem mais equívoco, isso é um erro. Isso é erro. Pois é. Não é equívoco. O médico que ainda baliza a prática clínica dele pela resposta terapêutica sem nenhum tipo de raciocínio envolvido, ele vai errar muito mais do que vai acertar. Não pode ser assim. Muitos pruridos não respondem a antihistamínico. Na dermatite atópica é um exemplo clássico. A gente praticamente abandonou antihistamínico. Eu não uso mais antihistamínico no meu ambulatório. Há 10 anos atrás eu prescrevia todos os antihistamínicos, não uso mais quase nenhum, porque não é histamina mediado. Então, existem dados no exame clínico que vão ajudar você a saber se o antihistamínico realmente é importante. Por exemplo, o Fábio estava comentando um deles. A presença do dermografismo, que você pode fazer ativamente no exame clínico, faz com que você veja que é uma repercussão. O prurido ali é uma repercussão de uma reação tipo 1 de gel e cúmide. Então, o antihistamínico está indicado. Nos outros casos de prurido, ele não está indicado. Por exemplo, no dermatite atópica, que é uma reação tipo 4. Então, assim, não há por que fazer antihistamínico. E tem contextos mistos, né? Em que você tem componentes histamínicos, a inflamação pode liberar parte da inflamação tem histamina, então você pode até ter um alívio parcial, e aí a pessoa acha que mandou bem. Na verdade, você só pegou um fragmento do mecanismo que levou aquele prurido, aí você fica falseando, aumentando dose de antihistamínico. Não, meu amigo, você já esgotou sua possibilidade ali com antihistamínico. O mecanismo é outro. Então vamos mudar de pergunta? Vamos para a pergunta número 4, que eu acho que essa é uma pergunta comum. Como essa lesão de pele se espalha na tua pele, né? Então, eu vou dar um exemplo. Crânio caudal, começa no tronco e vai para a cabeça, vai da cabeça do crânio, começa no braço e vai para o tronco. Como ela se espalha, né? Em inglês, a gente fala padrão de espalhamento, pattern of spread. Em português, a gente não tem seria uma distribuição, né? Como é a evolução da distribuição do teu paciente? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Fundamental. Fundamental em algumas... Ela é chave. Ela é matadora num diagnóstico, por exemplo, como a varicela, né, a catapora. Matadora essa pergunta nesse caso. Ela é fundamental, né, em praticamente todas as farmacodermias. São perguntas em que a evolução da doença e a forma com que as lesões de pele se distribuem são chaves para o diagnóstico. Agora, essa mesma pergunta não é importante em outras situações. Então, por exemplo, eu dei 2 exemplos aqui, né? Varicela. Dei o exemplo das farmacodermias. Vou dar mais um, que é a morfotopografia fundamental. Dermatite de contato, fundamental. Agora, quando você vai para outras doenças, ela não é importante. Então, a gente novamente tem que criar, apesar que é uma pergunta importante, a gente tem que criar as camadas mais evoluídas. E tem as doenças de importância contextualizada, né? Como dermatite atópica. Dependendo da fase, você vai encontrar em diferentes locais. Um ponto que eu acho interessante na questão da distribuição é que muitas vezes você não precisa perguntar também. Só de olhar você sabe aonde começou, onde são as lesões mais antigas, onde são as lesões mais velhas. E tem coisas simples, né? Eu vou dar o exemplo da erisipela. Qual que é a chance de você ter uma erisipela nas 2 pernas começando ao mesmo tempo, acometendo exatamente o mesmo tamanho? Qual que é a chance disso acontecer? Olha, é mais provável que o planeta Terra seja destruído por um buraco negro nos próximos 100 anos do que a gente vê isso. E, no entanto, Fábio, eu canso É o que eu mais vejo, né? Eu canso de ver aparecer com o suposto erisipela nas 2 pernas, que, obviamente, como eu brinquei, né, a chance de ir para o buraco negro é maior. Então, a gente tem que ter o bom senso é tudo, né? A erisipela é uma doença unilateral, ela não vai evoluir via de regra bilateral. É uma doença que vem de fora para dentro. Então, de fora para dentro, pouco provável que você tenha simetria absurda, né? E esses contextos, de novo, né? Você não tem isso fácil na tua mente ou nos livros. Quando você vai ver lá a erisipela, o cara te apresenta uma erisipela. E aí, de repente, bota foi diagnóstico diferencial de erisipela, insuficiência venosa. Qual que é a chance de você ter uma insuficiência venosa unilateral? É bem menor, né? Exatamente. Então, lembra, mas, cara, raramente na prática a gente confunde, né? Então, esse é um aspecto
que vale a pena. E a gente isso aí, Fábio, é o seguinte, vai andar no shopping com a sua esposa, né, Valesca, eu vou com a Andréia, aí você está andando ali no shopping, passa uma morena bonita, você olha e dá aquela assoviada para ela, a Valesca chega, o que você está fazendo? Não, eu pensei que era você, lembrou você. Você sai de lá com a cabeça quebrada, já com um curativo aqui na testa. Esse negócio de lembrou... Do segundo andar lá. Você vai voltar, vai ter que pegar um Uber para voltar, que ela vai voltar de carro sem você. Então, essa coisa de lembrar coloca você numa situação, às vezes, difícil, entendeu? Aqui é o Pé Digital, a gente se diverte um pouquinho, né, com as histórias, porque dessa maneira, com certeza, vocês vão lembrar do Fábio tomando porrada no shopping da Valesca. Não vão esquecer mais essa história, né? Com certeza. Vão parar com esse troço de lembrar. E aí a gente pode sair de uma visão mais macro, óbvio que isso a gente pode elaborar muito, né, Mário? A gente consegue ficar horas e horas conversando sobre padrões. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer individualmente, evolução da lesão. Essa é uma pergunta que a gente faz, né? Era assim? Começou como? Como ela fica? Para onde foi? É uma pergunta importante ou você geralmente guarda isso para a tua análise clínica e só dá uma complementada depois? Como é que você faz isso no teu dia a dia? Não, é importante. Desculpa. É importante, faz parte do exame clínico, em algumas situações é uma pergunta também definidora, né? A questão toda no processo diagnóstico, gente, é assim, com tantas perguntas que o Fábio está apresentando, e as perguntas que vão ser feitas são essas aí, qual é aquela que se apresenta como a mais importante naquela situação? Não são sempre as mesmas. É isso que a gente vai procurar ensinar para vocês com o algoritmo que a gente está apresentando aqui do Rumo ao Diagnóstico. Porque é o que eu estava falando, se fosse sempre a mesma pergunta, acabou, não precisava da gente aqui. Na verdade, eu acho que não precisava nem de livro, né? Estava mole. Essa era a especialidade mais fácil da face da Terra. Só que não é assim. Existe aquela camadazinha extra que vai dar um molho. E que é isso que faz o cara que é capaz de fazer o diagnóstico. E a gente pode dar exemplos claros, né? Para urticária, você marcar se a lesão vai estar ali 24 horas depois. Você pega as lesões de características migratórias, né? Como larva migris, que é comum, ou uma ginastostomia, que é bem mais rara. Mas a velocidade de migração, até pacientes internados, né, que desenvolvem larva currens, e aí se o colega não conhece o conceito de larva currens, pode achar que aquilo é uma larva migrans. Então, se é migratória, se ela é expansiva, você sabe um outro momento que é muito importante você avaliar a expansão de lesão? As doenças de obstrução vascular, elas tendem a ter um padrão expansivo. Então, são características muito importantes de serem vistas. E hoje eu recebi uma foto de um colega, ele trabalha com transplante, ele até fez uma live aqui com a gente, e ele parecia um monte de peteca. E aí eu vi que essa lesão pequenininha não era tão pequenininha quanto uma peteca e tinha evolução, tinha um centro diferente da periferia. Então, e aí acabou que a gente conversou, eu perguntei se não podia ser vasculite por CMV, porque é pós-transplante e tal, e aí ele me fala que a sorologia lá, o IgM do CMV dessa paciente meio que foi para a estratosfera. E que a gente fechou o diagnóstico, verdade, né? A gente fechou o diagnóstico pela característica da lesão, pelo aspecto da lesão que me indicou a evolução da lesão, e contextualizamos, né? Porque você não vai pensar em vasculite por CMV assim, né? Opa, será que é uma no paciente rígido, né? Você não pensa nisso normalmente. Eu vou para a pergunta número 6. O pessoal está gostando muito aqui, hein, do nosso, porque está todo mundo grudado, não muda aqui o número de pessoas ligadas. Mas é muito aqui. Legal, eu acho que está sendo bom. Muito depois legal vocês mesmo, Omar. Postem aqui pra gente no chat se vocês estão gostando desse bate-papo, se vocês acham que isso está ajudando. E aí vocês já estão começando a ter uma noção de onde a gente vai chegar, né? Porque isso é só um bate-papo inicial, isso aqui é só o aquecimento, tá, gente? Isso aqui não é uma aula estruturada, não. É bate-papo de dia a dia. Eu acho que é uma pergunta que vem clássica começou aonde? Começou aonde, né? Vem até antes de como se distribuiu, até como a lesão evoluiu. Começou aonde? Você acha essa uma pergunta importante ou essa pergunta ela está embutida na pergunta da distribuição? Você vê essa pergunta, começou aonde? É importante? Não.
Essa pergunta ela se destaca em algumas situações muito, né? E ela não necessariamente tem a ver diretamente com a questão da distribuição. Eu acho que o exemplo clássico é o pênfigo vulgar, né? Quando a gente vê o paciente com as lesões ulceradas e mucosa, existe a máxima que diz, né, que o pênfigo começa pela boca, acaba pela boca. Então, a gente que tem prática de tratar e fazer diagnóstico de pênfigo vulgar sabe disso, que muito dificilmente um paciente vai abrir uma lesão na pele sem ter feito na boca antes, e ele mantém essa lesão até o final. Então ele trata, ou às vezes o quadro entra numa remissão parcial, ele fica anos fazendo as lesões de mucosa oral. Então, você está olhando aquela lesão ali erosada, ulcerada, até pensou num pênfigo, viu o aspecto de bife sangrante e tal, a pergunta aí nesse caso é matadora, né? Vem cá, quando que começou? Você já teve lesão na boca? Começou pela boca? Não, doutor, nunca tive nada, na minha boca não teve nada. Provavelmente aquela lesão na pele não é pênfigo vulgar, porque não é assim que a doença funciona, entendeu? Então, por exemplo, esse é um exemplo pensado... Tirese-Rosa é outro exemplo. Tirese-Rosa, em que esse início do quadro é fundamental, né? E às vezes não é só o início, não. Como eu estava comentando do pênfigo, como é que ele termina também. O paciente faz lá o tratamento, faz pulsoterapia, isso aqui, melhora, limpa a pele e está lá com a lesão na boca. Né? Porque eu falo com o paciente, o tigre está aí vivo, a gente acalmou ele, mas o tigre está dentro da jaula. Então ele ainda mantém as lesões lá, e quem teve aula com o Fábio lá de pênfigo, no curso de imunodermatologia, já sabe por que na boca começa e termina também pela boca, né? Então, é fundamental essa pergunta em muitas circunstâncias. Mas, de novo, ela é importante de forma contextualizada, né? Não vai ser assim, você começou onde? Nem sempre isso vai te ajudar. Então, você realmente precisa... É como se eu dissesse, Omar, você tem que estar preparado para o momento das perguntas. Eu acho que se você fizer a pergunta no momento errado, ela te atrapalha mais do que te ajuda. E como saber do momento certo? Fiquem conosco aqui no Rumo ao Diagnóstico. Isso vai ser apresentado no dia 31. A partir do dia 31, a gente vai apresentar para vocês a metodologia. A gente está conversando sobre os diversos aspectos, e aí vem a pergunta-chave número 7. A pergunta-chave número 7 é: quando começou? E aí? Essa é uma pergunta importante? Com certeza. A questão de quando começar dá o timing da doença, né? Faz com que a gente consiga mentalmente separar aquelas doenças, vamos dizer assim, de fase aguda, daquelas doenças de evolução mais crônica, daquela doença que tem várias etapas de evolução. Nem todas as doenças são iguais o tempo todo. A dermatite atópica, o Fábio já comentou, é uma doença que se estende por décadas, né? Então, essa é uma pergunta muito importante. E a pergunta certa, colocada no momento certo, ela ajuda ou até atrapalha o diagnóstico, né? Diz um ditado antigo, Fábio, que é assim: a sorte ajuda as mentes preparadas. Então, se a sua mente está preparada para captar o diagnóstico, a sorte ali na pergunta, no posicionamento da pergunta, vai ser definidora. Se a sua mente não está preparada, aí vira jogo de dado, é sorte e azar, é aleatório, né? Não dá para ser assim. Diagnóstico não pode ser uma coisa aleatória, pessoal. Quantas vezes você jogar o dado, você vai fazer os dois dados darem 6 para você? Vai acontecer. Você até vai ganhar uma grana, uma bolada, vai acertar um diagnóstico. Mas em 99% das vezes, se você jogar 2 dados, eles não vão dar os 2 com o número 6 para cima. Então, não se joga. O que nós estamos falando aqui para vocês é o seguinte: o processo diagnóstico não é um processo aleatório, não é um processo de sorte e azar. É um processo trabalhado para que você maximize as suas chances. É como se você tivesse um dado viciado. Ele sempre cai com os 2 números 6 para cima. Você não gostaria de ir para um cassino com 2 dados que sempre dessem o número 6 para cima? Caramba, eu ia ficar rico, ia ser ótimo. Se não pegarem você, se pegarem, você ia preso, né? Mas se não, você ia bombar lá, ia sair de lá bem acompanhado, famoso, todo mundo. Pois é. Então imagina um processo que faz com que o teu dado sempre jogue o número 6 para cima. Você não pode jogar com a sorte quando envolve os outros, né? Exatamente. Não é só você. Você está envolvendo os outros. Agora pronto, a gente, lógico que tem as perguntas de contexto, tem as perguntas que são aplicadas para situações específicas, isso está muito além do nosso escopo. Você sente falta de alguma pergunta, sim, das genéricas? Você sente falta de alguma? Vocês sentem falta de alguma pergunta genérica que deveria estar aqui? E dessas, Omar, tem alguma? Se você tiver que escolher uma só, você só pode fazer uma pergunta independente do contexto, independente do paciente, independente de qualquer coisa. Qual que você escolheria? Não, eu acho, Fábio, assim, todas são importantes, mas eu acho que a pergunta
bem posicionada, ela depende do contexto. Eu acho que não dá para... Você não tem esse direito, não. Você está sem o direito do contexto. Você vai ter que escolher uma. É tipo jogo de TV aqui agora. Olha, eu acho que dessas aí, dependendo do que a gente usa mais na prática, eu acho que a pergunta seria há quanto tempo a lesão está evoluindo. Eu acho que essa é crítica, né, na maioria dos casos, mais do que na média. E eu acho que a pergunta por onde a lesão iniciou também é muito importante. Eu uso bastante na prática. A gente não combina nada aqui não, Omar, pessoal. A gente faz aqui pegadinha pro Omar e eu concordo contigo. Eu acho que a pergunta mais importante é quando. Quando começou? Quando começou já faz vários aspectos, né? Doença crônica aguda, se é uma doença rápida ou devagar, se é uma doença... Porque quando mais no exame clínico, eu consigo montar muito mais situações do que as outras perguntas. Cenários. Agora, vários cenários você consegue construir só com essa primeira pergunta. Então, é o começo. Quando começou? Agora, o Omar tem total razão. Ninguém vai trabalhar com uma pergunta só, né? Mas talvez isso, Omar, numa metodologia e numa estratégia de exame, você faça as perguntas em momentos diferentes. Talvez a pergunta do quando começou não venha seguida do coça ou não coça. De repente você faz a pergunta, quando começou? E aí você faz alguma coisa, você segue alguma metodologia para depois seguir para as outras perguntas. Talvez. Eu não quero... Aqui eu estou falando, o rumo ao diagnóstico, aquecimento, é livre de spoiler. A gente não tem spoiler, a gente não estraga o que vai vir no futuro. O que eu quero dizer é o seguinte... espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma pílula, é um pouquinho do que a gente pode trazer para vocês do nosso dia a dia. E vocês viram, isso aqui foi bate-papo, isso aqui não foi aula, não. A gente não montou aquela aula estruturada, né? Agora a história da dermatologia, como fazer uma história. O cara vai listando um monte de situação, vai botando um monte de doencinha embaixo. Cara, ninguém aprende dermatologia assim. A gente precisa ter uma linha de raciocínio, a gente precisa ter uma estruturação mental, que uma vez estruturado, Omar, é mole. Uma vez estruturado é mole. Agora, sem estruturar, você perguntar, aí eu estou com o Fitzpatrick aqui, tem mais um monte de pergunta que você pode fazer. Como é que funciona isso? Você vai ficar doido. Você vai o quê? Listar na frente? Vai fazer checklist? Que coisa enfadonha. O paciente vai te abandonar. Ele não quer saber, ele quer resultado, rápido. Ele quer falar o que ele quer falar. Então, como é que você consegue fazer isso e oferecer resultado, né? Eu finalizo a minha parte hoje aqui, Omar, agradecendo mais uma vez a parceria, dizendo que hoje a gente vai falar do EBV e o espectro da reação aplicada de inseto, como isso se aplica ao rumo ao diagnóstico. Então, a gente vai ter uma pegada aqui, né, como a semiologia levou à etiologia. Essa é uma história muito, muito legal na dermatologia e tenho quase certeza, Omar, quase ninguém aqui conhece. Quase ninguém. E convido, chamem os amigos, eu acho que é legal vocês compartilharem, se vocês gostam do diagnóstico, se vocês acham que o diagnóstico é o que diferencia o médico de qualquer outro profissional da área da saúde, fiquem conosco, porque essa é a minha opinião. Diagnóstico é competência do médico, é a base de tudo que a gente faz e vem fazer. É cirurgia, é exame radiológico, exame complementar, terapêutica, prognóstico, linhas de raciocínio, tudo começa com a estruturação diagnóstica e um diagnóstico estruturado e bem montado. Palavra tua, Marcos. É isso aí. O que eu chamo de a nobre arte da dermatologia, ela se perdeu um pouco nos últimos tempos com muitos procedimentos que eu nem de perto sou contra, eu mesmo faço vários deles, mas a nobre arte, aquela que faz com que a gente tenha um diferencial acima de qualquer outra situação clínica, é o diagnóstico. O diagnóstico bem feito não pode ser entregue. A gente tem conversado várias situações, você que está nos ouvindo pode imaginar quais são, né? Em que outras profissões entram dentro da nossa área, atuam como a gente deveria. Então, o diagnóstico pertence ao médico, a gente tem que assumir ele. Mas isso que a gente está querendo ensinar para vocês não é para o dermatologista, é para o médico como um todo. Porque
o pediatra, o médico de saúde da família, o clínico que está lá na ponta, ele precisa desse processo diagnóstico dentro da sua prática. Nós estamos falando aqui que boa parte das doenças mais comuns são dermatológicas. Não pode um clínico, um pediatra, ficar na dúvida num diagnóstico clínico de escabiose, ou ficar tratando com escabicida um quadro de farmacodermia simplesmente porque coça. E ele vai piorar o quadro ou sair passando corticoide para tudo que é coisa. Então, se você está nessa e está querendo melhorar, ou se você é dermato e está querendo chegar àquele nível top num diagnóstico que você praticamente não erra mais, vem com a gente. Como que você vai fazer isso? Acompanhando a gente aqui no Rumo ao Diagnóstico. Nos próximos dias, a gente vai estar fazendo atividades toda 13 horas e 20 horas nas próximas 2 semanas, essa semana e a semana que vem. Sempre papos muito legais, bacanas, criativos e que vão acrescentar muito, você ainda vai se divertir, como esse agora. Hoje à noite ainda tem um plus, que é o assunto de Epstein-Barr, e vai entrar muito o diagnóstico diferencial. Não deixa de acompanhar com a gente. Hoje vai estar pelo YouTube e pelo Instagram. Vai ser jornada dupla, para quem gosta de assistir no YouTube. Vem junto com a gente. E onde que isso vai desencadear? Onde que isso vai cair? Onde é que esse rio vai fluir? O rio flui para o mar, né? Que mar é esse? Ele chama Dermato Expert. E ele está muito próximo, muito mais próximo do que você imagina, porque ele está chegando agora, ainda em janeiro, no finalzinho do mês. A gente está preparando a situação para você aproveitar e tirar o máximo possível dessa nova metodologia que a gente vai estar apresentando para vocês. Fábio, estamos juntos. Hoje às 8, eu mal posso esperar, já está ali na minha agenda. Quando é 7h30, eu já estou entrando no YouTube, em tudo. Estamos juntos e convidamos todos vocês. Chamem os amigos, tragam com a gente. Quem ainda não se inscreveu no Rumo ao Diagnóstico, clica no link, é gratuito, gente. Vai lá no link da minha bio, do bio do Fábio, na bio do Pé Digital, e se inscreve agora. Já tem mais de 1.000 médicos inscritos. Corre lá. E quem quiser saber se isso funciona, manda os casos. Manda caso que a gente fecha. Se não for muito escabroso, a gente vai fechar. Se for escabroso, a gente vai direcionar. Um dos dois vai acontecer. Grande abraço, Omar, até daqui a pouco. E até espero vocês também aqui no Pé Digital. Um grande abraço. E com ele.